Estamos em mais um episódio do o podcast da ProOffice. Eu sou Carolina Cunha, empresária e sócia da ProOffice, e estou aqui com convidados maravilhosos e o meu parceiro de podcast, Ivan Nascimento. E aí, Ivan? Conta aí. E aí, Carol, tudo bem? Prazer estar de novo aqui, mais esse bate-bola, né? Conhecendo um pouco mais desse mundo do que é o empreendedorismo, do empresariado, justamente para desmistificar muita coisa e trazer muita informação para vocês que estão nos assistindo. E aí também trazer muitos insights, né? Muitas histórias que a gente sempre aprende. A gente sempre fala, o sábio aprende com a experiência do outro. Então, o processo e o objetivo do podcast é exatamente esse. Trazer informação, trazer insight e conhecer novas pessoas sempre, né? Exatamente. E hoje, a convidada mega especial de hoje, além de cliente e parceira ProOffice, é minha terapeuta maravilhosa, formada em psicanálise e hipnoterapia clínica. Eu não vou falar mais, o resto ela vai ficar com ela. Samisa Soares, mais conhecida como Sam. E aí, Sam, tudo bom? Tem vários conhecidos, vários nomezinhos, né? Eu estava atendendo há pouco, aí eu falei para a paciente, como eu posso chamar você? Você me chama como você quiser. Tem gente que chama doutora, tem gente que chama Samisa, tem gente que chama Anja, tem vários nomes, então é isso, mais ou menos isso. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui junto, né, com vocês dois, aqui dois feras, falando um pouco aqui sobre terapia, sobre o empreendedorismo, com a presença especial do Júnior também, né? Que também é uma pessoa muito especial. Só são pessoas especiais mesmo que estão aqui. Hoje vai ser uma explosão de luz aí para vocês. Então, segura a onda, que vai ser bem legal. Então, falar um pouco sobre isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Me sinto família ProOffice. Ontem a gente estava conversando até sobre isso. Com certeza, ela é total ProOffice. Existem momentos que as pessoas me convidam para atender em outro lugar, mas eu sou ProOffice. A gente sente a energia nessa mesa do local. Sim, logo que eu comecei a atender aqui, eu falava assim, por que você atende aqui? Eu atendo porque eu amo o pôr do sol e ali a gente tem uma área ali de espera, verdade, gente, que né? vocês verdade, precisam, né, Júnior? vocês precisam sentar ali. A minha terapia já começa ali. Eu já oriento o meu paciente, ó, eu coloco às vezes como meta, você precisa fazer um history sentadinha ali, escreve o que você quer, com o pôr do sol, uma xícara de café ou com aguinha, já é um exercício. A maior parte dos meus pacientes fazem isso. Eu atendi uma cantora que também, ela saía da terapia, aí tinha um outro paciente esperando lá fora, e eu fazia ela cantar um refrão da música aleatória para aquele paciente. Havia choro, mas era perfeito. Exatamente, assim, e a gente tem esse cuidado aqui na Pro, só fazendo essa entradinha, aproveitando a deixa dessa, a gente tem muito cliente, né, na área de saúde mental, que atende pacientes Sim. aqui. Então, a equipe está preparada para isso, o acolhimento no atendimento, que é fundamental na área, né, de saúde mental. E aí, como nós somos clientes, né, pacientes da SAM, então a gente já passou por esse processo todo, né, Júnior? Conta um pouquinho aí, um pouquinho de ti. Seja bem-vindo, Júnior. Seja bem-vindo ao nosso espaço novamente. Agora sim, novamente, agora como convidado, que eu já vim Júnior, aqui. viu? Eu também tô com saudade de Parecendo você. meu divã. Eu tô precisando, inclusive. Olha o puxão de orelha da psicóloga. Isso é porque não iria ter nada, não tem, mas tá bom, vou comparecer, tá registrado Tá aqui. registrado aí. Primeiro eu quero agradecer, obrigado, Carol, obrigado, Ivan, pela oportunidade. Obrigado a você pelo convite, você sabe que você é maravilhosa. Eu também sou um dos seus pacientes, minha família, na verdade. Eu conheci essa Misa por conta do meu filho, que foi o primeiro paciente dela. Legal. E aí, como consequência, foi se tornando, então foi muito legal. Acredito que o assunto vai ser bem interessante, porque esse bate-papo de empreendedorismo, advogado, psicólogo, psicanálise, e isso aí tem trazido hoje, no convívio nosso do escritório, algo diferenciado para o convívio do empresário. Tem empresários que estão buscando coisas diferentes, porque o mercado tem se mudado. E essa mudança de mercado tem que trazer as adaptações necessárias. Então, acredito que o bate-papo aqui vai ser legal e espero que eu consiga contribuir aí. Eu acho que o grande segredo, eu acho que o que é mais importante dentro desse processo é exatamente aquela questão que a gente sempre fala, que empresa não é feita de paredes, né? Empresa é feita de pessoas. Sim. E aí, cuidar dessa saúde mental dentro desse processo, nesse movimento que a comunicação está, no movimento em que o mundo está. Inclusive, tem até um documentário que eu já assisti que é muito bacana, que ele fala quanto tempo o tempo tem, né? A gente fica imaginando se a gente está sem tempo. Não, na verdade, muita coisa está acontecendo, o tempo ele continua o mesmo, né? E a gente vê que o nosso segundo lugar que a gente passa mais tempo é a empresa, né? É o local de trabalho. Então,
coloca-se como se fosse nossa segunda família. Se eu estou bem naquele lugar, tudo vai fluir melhor, meu trabalho vai ficar legal, eu vou estar melhor para o meu cliente, independente da área de atuação de cada um. Então pegando um gancho disso que você está dizendo, então quer dizer que o trabalho seria o segundo momento, e aí vamos trazer logo um problema para a mesa? Tipo, Gosto assim. se o problema está em casa, o trabalho seria uma válvula de escape para isso? Não. Ou vice-versa? Como é que funciona isso? Não. Dentro dessa questão humana. Eu tenho que estar bem nos dois lugares. Porque se eu estou ruim em casa, vai refletir na empresa. Se eu estou ruim na empresa, muitas das vezes reflete em casa. Não deveria refletir o problema da empresa em casa. Eu preciso chegar em casa e me desligar da empresa. Porque a casa é o lugar onde é o meu acolhimento, onde eu preciso descansar, onde eu preciso me renovar para outro dia estar forte e enfrentar a guerra empresarial. Então, às vezes, as pessoas... Eu trabalho muito no consultório isso, que as pessoas não conseguem se desligar da empresa em casa. Tratam o marido ruim, tratam a esposa ruim. Era isso que eu ia te perguntar. Qual que é o gatilho que a pessoa consegue fazer isso na prática? Ela consegue... Ou ela tem que fazer um acompanhamento? Como é que é? Não é assim uma virada de chave. Mudou. Precisa realmente de um acompanhamento, porque isso já é um hábito da pessoa. Tipo, a pessoa que trabalha bastante, isso não quer dizer que a pessoa não tenha responsabilidade, se cobra muito na empresa, acaba não conseguindo se desligar ali. Então, precisa fazer um processo gradativo com a ajuda da família. Precisa dizer, esposa, quando eu chegar, se eu estiver falando de trabalho, diz assim, não, amorzinho, vamos tomar um banho, eu fiz uma jantinha especial, você me ajuda. Fazer um combinado, né? É um processo realmente que precisa ser combinado, porque ali é onde eu vou estar me energizando para o outro dia. Quando eu digo que a empresa é a segunda família, eu quero dizer no sentido de eu passar muito mais tempo na empresa até do que em casa, porque geralmente eu vou em casa só para dormir, né? Então, eu preciso fazer com que o meu momento na empresa seja um momento gostoso de estar ali, mesmo que seja corrida e tal, a gente vai brigar, vai discutir, mas no final do dia a gente comemora. Cara, a gente conseguiu. É a mesma coisa do Júnior. O Júnior trabalha na empresa onde ele trabalha ouvindo pessoas. Então, em algum momento, ele também é um terapeuta e ele precisa ter um time para dizer assim, essa parte não é comigo, essa parte é com a terapia. Eu recebo muitos pacientes que vêm de indicação jurídica, porque o paciente, geralmente em términos de relacionamento, a esposa ou o esposo que está lá com ele acaba dizendo, poxa, mas eu amava tanto, mas ele me traiu, mas ela me traiu, aí começa a querer chorar e fala, mas ele não foi para falar da traição para ele foi para ver divisões de bens, para ver outras coisas, então ele tem que ter um time para dizer assim, isso não é comigo, isso é com a Samisa, e eles conseguem. Sem ser indelicado, né? Isso. Mas simplesmente dividindo as tarefas. Né? E o profissionalismo, basicamente, porque assim, o gancho que eu pego daí, que aí sim afeta diretamente o nosso convívio no escritório, é que quando a família procura a gente, pensando num planejamento sucessório, numa proteção patrimonial, ele vem carregado de problemas. Sim. Basicamente, na maioria das vezes, ele tem um filho que não quer saber da empresa, ele passou por um processo de divórcio, ou ele está passando, e aí ele não quer, passou pelo inventário, morreu alguém muito querido dele, e agora ele se vê diante de um problema que ele pretende resolver, ou ele não quer mais passar por esse problema do inventário. Isso tudo traz problemas de afeto psicológico direto. E cai no rendimento, isso é fato. Toda vez que a gente vai conversar com o cliente, ele está caindo o rendimento junto à empresa. Por quê? Porque tem uma situação como essa. Aí não tem pra onde correr, tem que pedir um auxílio. E aí a gente indica. Mas olha, tem sim, você tem que procurar primeiro um profissional. A questão jurídica, a gente resolve, eu vou te escutar, vou entender, mas eu já verifico que você tem um problema com o seu filho. Você vai acolher, resolver. né, no caso, tem que acolher, né? Tem que acolher, porque senão você não consegue montar o projeto. Isso. Às vezes, o patriarca, o pai, ele é o pilar, ou a mãe, né, é o pilar daquela empresa ou daquela família, que estão confundidas entre a empresa e a família. Sim, sim. No momento que quando a gente está falando de empresa familiar, né? Que acontece muito isso. E quando aquele pilar cai, quando falece aquele patriarca, a família se vê totalmente desguarnecida de tudo. Primeiro, de um sucessor, quem que vai tocar a empresa? Como vai tocar? Porque não teve ninguém que parou para pensar numa preparação para isso. E eu já vivi essa cena no escritório, da gente ter que indicar para dizer, olha, eu acredito que você tem que pegar o fulaninho, seu filho, dar um jeito de vocês resolverem essa relação, porque ele é a melhor pessoa para tocar a empresa, tá nítido aqui. Isso daí é interessante que você fala, né? E aí como é que a gente faz isso? Por exemplo, é que nem a gente lembra do... Aqui a gente tá... Eu já sou da mais de 40, né? Que era a questão de quando começou aquele consórcio de caixão, lembra? Do que tinha... vou fazer consórcio de nada disso e tal.
Como é que vocês trabalham isso, né? Tipo, querendo ou não, essa sucessão que a gente está falando, seja pela uma perda, né? Pela uma morte, ou pela uma desistência de presidência e tudo mais, mas trazendo para essa questão da morte que a gente está falando de pessoas, né? Como é que é trabalhado isso? Como é que vocês conseguem trabalhar isso dentro desse processo? Como você diz, é muito melhor a gente se organizar, né, previamente, para que a gente antes de uma situação como é que trágica, chega esse assim, momento? de Como é que perda, esse né? momento chega para conversa com? Tipo, na minha terapia, geralmente as pessoas me procuram quando o paciente, ou o marido, ou a esposa, está num estado terminal. Geralmente é o câncer, né? Tipo assim, eu sinto, e o médico já me disse que eu recentemente tive um caso que a pessoa estava com câncer no cérebro, eram 2 mulheres que eram casadas, e como eram mulheres, era mais difícil. E aí entrava um negócio de bens, como é que a família vai aceitar, e hoje está numa discussão muito ampla esse assunto, né? Sim. Sobre a sexualidade, divisão de bens, ou filhos, etc. Então, a gente preparou essa paciente para esse óbito. A gente foi falando assim, viva os melhores momentos, intensifique mais momentos com essa pessoa, porque não adiantava mais a medicação, não tinha mais. Então, faça desse momento um momento especial para ela, e guarde na tua memória momentos felizes disso, sabendo que a vida é transitória. A gente precisa entender, a gente tem aqui algo muito certo, que a gente não vai permanecer. Não, isso, exato. E nós não somos eternos. E que a gente tem que preparar tudo pro pós, né? A nossa ida, o que Mas é assim mesmo. o que é. Tá preocupado, né? E aí, numa situação dessa, a gente também já indica o colega jurídico. Exato. Esse né? jurídico é Nessa interessante, situação. Carol, que eu queria saber que é tipo, por exemplo, e aí, doutora, dentro desse processo, desencarnou. Ok. Qual é o prazo para se ter isso? Tem o vivenciamento do luto? Olha, Como é que que legal. você vivencia Que isso? pergunta interessante. Na verdade, eu ia pegar um gancho do que essa mesa estava falando, mas... Eu também tô com um monte de gancho. Não, aqui, pega o ó. gancho e Você tá leva dando comigo tudo. também. O que acontece? É porque eu fico nessa agonia e eu A tratativa que ela trouxe foi no sentido me clínico freio, dela. doutora, aqui. Não, Aí, calma aí, mas Ivan. Noutra cena, como é que a gente parte? Quando esse pretenso cliente chega para ser atendido pela gente e tem a vontade de planejar isso em vida, a gente busca primeiro olhar os problemas que provavelmente estão por ocorrer. Sejam eles pelo custo do inventário, aí sim, respondo a tua pergunta de forma bem prática. Cada estado tem um período para você dar entrada, prazo máximo da entrada no inventário. Que é quanto tempo? Em média, 60 dias. Em média, 60 dias. No 60 dias já Amazonas, virou, no já Amazonas. passou o luto, No- doutora? 60 dias ou não? Não, aí o Não, Amazonas né? adota 180. 180 no Isso. Amazonas? A média nacional, Olha aí, 180 no no Por que Amazonas. existe essa diferença? É porque a legislação do imposto sobre herança, ela é estadual. Então, cada estado vai ter a sua legislação. entendi. Então, basicamente, por isso que eu digo, cada estado vai ter uma. Então, responde só... 180 é um bom tempo, Politicagem. doutora. 180 também não. Dependendo do Depende Aí, do olha só, caso, né? depende olha o de quanto cada que isso é caso. interessante. Daí o gancho de novo, volta. No seguinte sentido, a pessoa tá passando pelo luto e vai ter agora vai se ver envolta por um problema jurídico de inventário. Que provavelmente Que não tem pra onde correr, né, não doutor? tem o que fazer, porque infelizmente aquela pessoa, vou pegar teu papel emprestado, pegar, aquela pessoa que vontade. poderia assinar, não assina mais. Isso. Não tem mais como voltar nem via espírita. Nem psicografia. Não dá Nem pra fazer. psicografia. E aí, né, diz assim, Ivan? vamos fazer uma pergunta, e com certeza as pessoas ali estão pensando que já me perguntaram, ok, eu tô dodói aqui, eu sei que de repente eu posso morrer, aí eu pego o meu telefone e falo, ó, gente, aqui meus filhos e tal, se eu morrer, tudo que eu tenho é para minha esposa, para o meu esposo, aqui para o meu namorado e tal. Ou então eu pego um papelzinho aqui, dá licença, eu pego o papel dele e escrevo, eu, Maria não sei o quê, eu tô aqui, dodói, se eu morrer vai tudo para ele. Isso não Pois funciona? bem, infelizmente não funciona. Tem um Tá aí a julgado resposta. super recente, super triste do STF nesse sentido. Do STJ acompanhou, o STJ fez, o STF acompanhou, no sentido de um senhorzinho que deixou uma cartinha escrita para que os livros e apostilas dele fossem direcionadas. E eu não sei por que essa família recorreu, porque eram coisíssimas de pouquíssimo valor. E é uma leitura bem interessante, porque é uma leitura triste. Que o STJ se manifesta no seguinte sentido: eu não posso aceitar que esse testamento seja validado porque ele carece de um escopo de um testamento legítimo, que tem um instrumento. Então tem um instrumento formal Tem que ter um de instrumento testamento. formal, por mais que você grave, deixe uma cartinha bonitinha, não funciona. Verdade. Daí, volta novamente ao aspecto, né? Ele vem com o intuito de se programar, na maioria das vezes. Ou já tem uma doença terminal,
porque ele não veio antes, não tinha essa pressa, não tinha essa busca, ele já tinha uma doença terminal, ou ele já passou por um processo de inventário que provavelmente foi muito mal resolvido, ele sofreu pelo luto, porque perdeu, sofreu pela burocracia, sofreu pelo custo, porque não houve uma programação. Até para você passar pelo processo de inventário, hoje, devidamente assistido, você consegue direcionar o patrimônio. Olha, esse copo aqui vai para o inventário. Isso daqui não vai. A gente vai fazer um processo de holding familiar ou um processo, sei lá, outro. Tem tantas ferramentas que esse aqui não vai. Eu posso programar o inventário pensando, inclusive, em reduzir o custo. Isso dá para se fazer em vida. Desde que você faça com especialista essa parte de Até sucessão porque familiar, é uma né? matéria Governança super corporativa. Você imagina, Carol, a gente vai falar de direito tributário, direito familiar, sucessões, contratos, empresarial. É um compêndio de matérias que quem se especializou no assunto vai no enfoque de cada matéria para fazer esse trabalho em conjunto dessas matérias. Ganhar tempo, né? E a dica que a gente está falando, né, pegando esse assunto aí, da questão do luto e tudo mais, que é para a gente dar o recado de que você que tem empresa familiar, né, que é a maioria, acho que no Brasil e aqui também no Amazonas, se preocupar com isso, com o legado da sua empresa, com a prosperidade, com que continue, né? Próspero o negócio, independente se você está doente ou não. Uma hora acontece. A sociedade, ela julga muito. Aí as pessoas falam assim, mas por que está fazendo isso? Já está desejando a morte do outro? Já quer que o outro morra e não sei o quê? Não. Hoje, essa matéria que o Júnior está trazendo para a gente, isso mostra que está muito na nossa atualidade. Sim. Você vê aqui mesmo na nossa cidade, quantos prédios aqui? A gente tem um aqui em cima, Vários. com a lancha lá dentro, tudo acabado. Mais de 20 anos de inventário. Porque não E com pode. certeza está em inventário, né? Tá, Não e foi não vai resolvido acabar em nunca. vida. Essa família já está na 5ª geração do mesmo Sim. inventário. E vai ficar Você lá. tem noção do que é Mas isso? por que demora tanto, doutor? Primeiro pela briga. Um concorda, O outro concorda. Vocês Isso vão é descobrir. meu, A isso é justiça teu. não é tão rápida. Ela tem uma demanda muito grande para um funcionalismo muito pequeno. Então ela não é rápida, ela não é celery. Ela é lenta. E aí você tá num puxa e encolhe dentro do processo, a cada puxa e encolhe, você toma mais um tempo da justiça. Você vai voltar para uma fila. E aí são os conhecidos processos de mais de 20 anos. Porque as partes não concordam, aí querem seguir, aí protocolo mais alguns pedidos, isso não imagina, concorda com a outra parte, aí vai mais 1 ano, 2 anos com aquilo para ser julgado, aí volta de novo. Então, isso daí vai se estendendo, é uma questão de acordo. E aí, uma curiosidade, só para não perder. Nesse caso, não existe sei lá, um profissional, um instrumento que tenta fazer como é que a gente fala? Uma reunião de irmãos, de família. O conselho. Mas dentro do processo? Conselho, dentro do processo, não existe. Existem o Código de Processo Civil, ele traz, depois da reforma, ele traz várias possibilidades de você poder acordar a qualquer momento do processo. Tá. Mas as partes vão querer acordar? Não. Porque, assim, na maioria das vezes, tem um filho que tá se sentindo injustiçado, provavelmente alimentado por uma outra voz que também acha que ele tá injustiçado. Os agregados, e aí, isso vai estendendo o processo. Os agregados também, né? Acabam influenciando Sabe o que diretamente. Acontece? Começa o namoro. E acho que a gente fala a primeira ferramenta seria, sei lá, um contrato de namoro para eu já resguardar que isso aqui não é uma união estável, é um namoro. Porque hoje a linha entre um e outro é tênue. Exato. É uma linha muito próxima. Eu poderia ser considerado um primeiro instrumento, né? Fora o testamento, doações, usufruto, hold, tem vários. Quando isso acontece, você já começa a pensar, mas e o amor? Aí já começa, mas ela me ama, mas eu não quero nada que é dela, eu não quero. Isso faz com que quem detém o patrimônio, ou patriarca, pense já com mais experiência de, ok, meu filho vai casar. No momento que meu filho casa, ele passa a ter outros desejos. A família dele é a dele agora, não mais a com o pai e com a mãe. Então, aquele neto que vai nascer agora está sobre os auspícios de uma outra mãe, que não é a mãe dele e que tem outras vontades. Aqui começa o dissente familiar. Sim. Aqui começa, porque, não, peraí, eu não concordo com seu pai de dar isso pro fulano. Como é que vai ficar o nosso filho? E você consegue, em vida, resolver isso. E aí sim surge o momento em que a nossa parceria é mútua. Eu digo, olha, você precisa, nesse exato momento, de uma terapia com a sua família dentro do processo de planejamento. Isso é legal. É terapia em família, né? Em família, porque assim, eu quero passar essa empresa pro filho X, mas eu tenho um problema com a mulher dele, que o pai aqui não gosta. Aí eu tenho que fazer com que isso aconteça algo aqui, porque senão esse elo vai se quebrar. E no momento da morte do patriarca, quebra em definitivo.
E aí o que deveria ser um grande patrimônio, que seria a bênção da família, vira de fato Um pandemônio. vira o motim da confusão, né? Doutor, dentro desse processo dessa terapia em família, né? Como é que a psicologia age dentro desse movimento, dentro desse caos todo? Que é esse movimento de tentar trazer com que todos os membros entrem num consenso? Se a gente tem um líder, tipo, o líder maior, a maior parte, o percentual é teu. Então, a gente trata só com esse líder. Se a gente tem membros diferentes, com valores iguais, o que a gente sugeria? Uma reunião, como estamos aqui, com o advogado e comigo, para estar dizendo assim, não, mas ele está falando algo jurídico, aí você está falando, não, mas ele quer tomar isso porque ele não me ama, eu não sei o quê. Isso. Aí a gente entra no momento parte. e fala, não, é assim. Porque se você fizer isso, você acaba mostrando para ele que não é por causa de amor que a gente está brigando aqui. A gente está brigando porque quando ele se for, ele não vai conseguir assinar um papel. Não é que ele não te ama, não é isso, mas a gente mostra que não é o financeiro, não é... Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo numa era de relacionamentos líquidos, né? Exato. Ontem eu estava, né? Eu estava numa loja... E além disso, esse assunto, é isso que a Sam falou, só voltando um pouquinho, mas não perdeu a linha do raciocínio, acaba sendo um tabu, né? Dentro das famílias, falar sobre a longevidade da empresa. Com quem eu vou deixar? Quem é o mais preparado? Ah, ninguém é preparado, vou contratar alguém de fora, porque não tem ninguém preparado para isso. Tem esse tabu, que eu acho que é o grande desafio a gente quebrar esse tabu dentro de organização empresarial, familiar. E existe esse outro aí que você está falando, que é quando já vai para a parte. Eu tenho um caso de um paciente que ele é filho da maior rede de hospitais do Rio de Janeiro. E aí ele faz terapia. E aí, o que o advogado dele orientou? Que todas as vezes que ele fosse namorar, que tivesse a partir de 6 meses, ele chamasse essa namorada e fizesse uma união estável, um contrato de namoro, alguma coisa ali, justamente para se respaldar. Porque ele já tinha tido problema anteriormente, como ele tem uma aquisição financeira muito alta. Então, tipo assim, a namorada não entendia. Por que você está fazendo isso? Porque você não quer me dar, porque não sei o quê. E eu começa a esquecer. Tu não me ama. Acaba tendo uma pressão para ele também, né, doutora? Porque ele fica imaginando que ele não tem valor nenhum, que o valor dele é só a grana. Não. Se a gente for parar para pensar também nisso? Não existe. Porque se ele tem uma boa cabeça e ele já passou por algum problema lá atrás, ele vai entender que não é isso. Realmente, hoje, infelizmente, nós somos todos guiados através da lei. Tudo. Se eu bater o carro ali, o cara foi embora, eu preciso acionar. Mas isso está claro na cabeça das pessoas? Não, aí a gente entra na terapia e trabalha. Agora você entende a importância da terapia. A importância dos dois, tem que estar em dois trabalhos. Ele fala do jurídico e eu entro para dizer assim, não, ele não está fazendo isso porque não te ama. Inclusive, eu fiz a terapia com ele e com a namorada dele. Ela é uma atriz internacional e tal, e olha para você ver, uma cabeça aberta. E eu entrei na terapia com ela, isso não é falta de amor, é porque a gente já teve um problema lá na frente, e realmente ele é um herdeiro, e a rede de hospitais é do pai dele. Tem um patrimônio, né? E que eles construíram. A gente precisa ser consciente. Cara, ele batalhou pra caramba. Imaduro. Sim, ele trabalhou pra caramba, foi ele que ralou. Exatamente, esse nível de maturidade existe, né? assim, Não, tá? Porque a existe. senhora está trazendo um exemplo de uma pessoa, né? E a gente falando de uma sociedade. E aí que a gente sempre vê a briga. Não, né? e sabe, a gente nunca vê essa maturidade. É porque né? nós estamos com materialismo muito aflorado, né? Isso, é isso que eu ia dizer. exato. Ontem eu estava numa loja, uma moça falou assim, eu não gosto muito dele não, mas o legal é que ele paga tudo para mim, que ele comprou meu celular, não sei o que, eu vou pro show tal, e ele nem sabe, mas ele é que vai pagar. Aí eu fiquei analisando, observando, né? Para você ver, o materialismo tá superior ao amor de relacionamento. E é exatamente isso, doutora, que eu tô falando com a senhora. E, tipo, por exemplo, ela tá pensando dessa forma. Sim. Ele também pode estar pensando dessa forma. De né? dar para ela e criar algo? Não, exato. Sim, E aí, uma troca. É uma troca. E no sentido. E é exatamente, voltando lá para a minha pergunta. Por exemplo, o Ivan é o herdeiro e tudo mais e tal. Eu tive um problema com uma namorada, eu tive um problema com uma outra namorada. Sim. Isso vai criando noia na minha cabeça? Não. Calma, doutora, que eu tô falando. Isso vai criando noia na minha cabeça, que eu digo assim, toda vez que eu tiver que ter um relacionamento, eu vou ter que fazer um contrato, eu vou ter que fazer isso. Eu tô falando do Ivan, que o Ivan não gosta de burocracia, né? Trazendo esse detalhe. Aí, toda vez vai chegar uma hora que eu não vou querer mais namorar. Agora, deixa eu dar um ponto. Entende? Dentro desse sentido sim. de tipo... Mas aí tu vai fazer isso, não é um mês, tu conhecendo a menina, um mês vem cá. Não, tem um
Relacionamento mais período. longos, duradouros, Ah, né? entendi. Eu tenho um ponto. Você acha que, esse aqui Agora vai eu entendi. durar. Agora tu pode namorar bastante. O Ele pode namorar bastante. prazo Fala, máximo é doutor. 6 meses, entendeu? Sem ter que fazer tudo isso. Eu vou trazer uma hermenêutica aqui pra mesa a gente pensar. Você tem filho? Tem, 12. Você tem 12 anos. Um de 12 Ah, eu anos. pensei que era 12 filhos. 12 anos. Na hora que eu Nossa! disse, não, 12 anos. Vamos na hermenêutica do seu filho de 12 anos, que agora, na nossa hermenêutica aqui, ele Uma terá menina, 12 É. anos. uma Uma menina. filha. Então, ela terá 24 anos, você adquiriu um patrimônio multimilionário Amém, e você né? quer favorecer Recebo, ela. recebo. A luz, Você, né? Recebo. você quer favorecer ela, mas você não gostou muito do marido que ela arrumou. Mas, porém, você ama sua filha e aceitou, como todo pai aceita. Isso é provável, né? Tá. Provavelmente, você Isso. pode Eu vou acontecer. gostar. 99% de E chance. agora 99 você tem tipo esse um DNA. patrimônio aí, no nosso exemplo aqui, de uns 20 milhões de reais em patrimônio, e você quer pensar, sabe em quem? Favorecer ela e o seu neto. E se quantas porventura vezes vier a ele ocorrer. ficou sem dormir, foi trabalhar Não, doente, um enfrentou legado. tudo pra ter esse patrimônio. Uma história, que ele construiu uma história toda, suou, noites, problema, muita terapia pra construir esse Isso. patrimônio. E aí agora você se vê numa condição de que você está casando a sua filha, você tem um netinho que você quer favorecê-lo e quer favorecer a sua filha. Mas você não quer favorecer o marido. E dependendo do regime de casamento que ela vai escolher, ela vai fazer a opção desse regime, ele pode concorrer na herança junto com seu neto. Olha que coisa estranha. E você que trabalhou, que ralou, olha aquele cidadão que você diz, olha, esse rapaz aqui é um pé rapado, ele não quer saber de nada com a vida, eu que fui um cara trabalhador, não quero entregar isso de mão beijada para uma pessoa que simplesmente vai dilapidar o meu patrimônio, que eu queria direcionar para minha filha e meu neto. Como que eu faço isso? Exato. Via planejamento sucessório. Aí você pega o contrato de namoro e olha ele de uma outra forma. Você diz, não, pera, é melhor eu proteger esse patrimônio, daí a proteção patrimonial, protejo o meu patrimônio, porque a minha vontade, e esse se a gente fosse falar qual é a palavra que vai gerir o planejamento sucessório, vontade, qual é a vontade? O que você quer fazer com isso? A sua vontade vai imperar. Aí você vai dizer, olha, eu quero que isso aqui vá para o meu neto. Eu quero que isso aqui fique para a minha filha. E eu não quero que ele participe disso se porventura eu vier a faltar. Se porventura minha filha vier a faltar. E meu neto. Eu quero que seja tudo bem direcionado. A gente consegue estruturar isso, entendeu? E eu acho Entendi. assim que não é um pensamento egoísta, né? Não, é As não, nem um pessoas pouco. acabam achando, É ai, meritocrático. nossa, o pai, né, um exemplo, fosse o contrário. Eu namorando com um filho de um herdeiro, né, multimilionário. Geralmente a pessoa fica pensando, poxa, já está pensando na parte material, mas ele está preocupado com o patrimônio dele. Nada mais certíssimo. justo do que ele se preocupar com o fruto, né, o resultado do trabalho dele de uma vida toda. E eu acho que a gente tem que ter não só maturidade, tentar entender que, pô, ele é empresário. E o próprio casamento eu é acho- uma eu sociedade, acho né? que O doutora, casamento me é uma corrija se eu estiver sociedade. falando besteira. Eu acho que a maturidade ela precisa ser muito mais elevada nisso daí. Porque Nesse querendo, ponto, nesse assunto, é, né? porque, Muito porque delicado. querendo ou não, você está dizendo isso sim. É isso. Opa, Mas é aí isso, a você tá dizendo realidade, a isso realidade bendita, de uma forma que um profissional entra no jogo pra dizer, olha, pera. Você não tá sendo madura, garotinha. Entenda uma coisa, seu pai queria algo aqui e a vida adulta funciona dessa forma. O advogado falar isso, ele é Gostei, rude. garotinha, gostei. Agora, É. a profissional falar isso, Eu ela é falo do esclarecedora. emocional e Aí ele por isso fala tem essa do... junção, Pois é, entendeu? mas aí eu gosto da polêmica, É, né? lógico, esse Eu assunto penso é que delicado, ele é muito polêmico. delicado, porque, por exemplo, eu vou lá para sua terapia e tal, e aí eu tô passando por todo esse processo, né? Eu sou passando por esse processo todo, eu sou um cara rebelde, né? Porque a senhora já percebeu que eu Já, sou sim. meio rebelde. Eu sou um cara rebelde de personalidade Eu diria e tal, autêntico, né? né? Isso, Aham. autêntico. É isso mesmo. Ele eu sou uma trocou a pessoa camisa, porque ele tava com uma camisa que era quase branca. Ele falou, eu vou de azul, porque Porque eu estou de... tá de Ele é branco. autêntico. Sim, é autêntico, Muito é isso aí. Eu já te corrigi, a terapia é isso. Você fala palavras que te colocam pra baixo. Você disse, eu sou rebelde. Rebelde não é uma pessoa legal. E eu falei que você é o quê? Autêntico, terapia, Então gente. você já viu pra muda isso. essa Vai tua fala. mudando dentro do É. cérebro lá. Se essa quiser chorar, licença, né? fica Já- tranquilo. Fica Você pode tranquilo, chorar. gente. O E lenço, aí- cadê o lencinho? Dentro desse processo, que é o que eu estou te falando, que o nível de maturidade ele vai elevando, Sim. porque de fato é isso que está acontecendo, né? Quando a gente começa, ou está nos 6 meses ou um ano de namoro, dentro desse processo todo, a gente enxerga que está o tempo todo enraizado o problema em cima da questão financeira, né? Sim. E que as pessoas não estão, de fato, preparadas para isso.
Por isso que eu tô te falando. Então, eu acho que dentro desse processo aí, eu tô aqui. Aí a senhora tá lá fazendo um processo terapêutico e vai muito da minha movimentação também, né? Sim. Porque Mas- se eu não me movimentar para tentar furar essa bolha, né? E sair dessa coisa, dessa Aceitar essa autenticidade, situação. da Aham. autenticidade, de aceitar a situação, vai virando uma bola de neve, Vai. como é a questão do inventário. Não, mas Vira Ivan, uma bola de neve, sabe né? o que acontece, Ivan? Uma das coisas que eu percebi também, pegando esse gancho que você falou, que agora a gente tá no negócio de gancho aqui, ficou... É um monte de gancho, né? Muito Vai gancho, ficar um mas monte de pegando teu gancho. gancho, às vezes o que acontece é que a legislação fica mal explicada e a pessoa que está do outro lado confunde como se fosse algo sentimental. Quando que, na eu ia te verdade, perguntar, exato. a minha única outra coisa pergunta que eu era sobre queria, isso. a única coisa que o pai está dizendo é que se você casar pelo regime de comunhão parcial de bens, vai acontecer uma coisa segundo o direito. Se você casar pelo regime de comunhão total de bens, vai acontecer outra coisa segundo o direito. É isso que eu estou querendo falar. Não estou dizendo que eu não te amo ou que eu te odeio. Isso. Aí concordo. Abrindo- A senhora acha que falta abrindo um conversa sobre parênteses. isso na família, doutora? Isso que eu ia acabar de Né? falar. Abrindo um parêntese no que ele fala, eu, quando separo, é o momento que eu vou ver o que eu assinei. Eu não vejo isso no mesmo. momento que eu estou ficando elegido, porque eu estou empolgada, eu Meu estou Deus, eu assino amando, tudo eu pra quero minha mulher, assinar doutora. tudo. Né? Então, é no momento da separação que o advogado vai dizer, mas você não leu que estava essa cláusula? Isso! É isso! E, não é? Mas Poxa, não mas diz, aí né? a Ela chega assim, cláusula. assina aí, eu. Mas não É. dizem que a gente só conhece realmente o Meus marido e a bens, esposa depois que se Mas eu já tô separa. trabalhando na terapia. Já? Tô Que trabalhando na ótimo, terapia. parabéns. Se acontecer uma coisa lá na E eu- frente, E eu acredito, não vou se você viver tem de uma, luz. se você tem uma filha que tem 12 anos, você tem um relacionamento muito maior de tempo. Então eu acredito 24 anos. 24 anos. Então eu acredito que a sua esposa é merecedora sim do que você tem. Confiança. É e porque do que construiu, né? do que vocês construíram Mas juntos. Olha Isso. que legal, você falou algo muito interessante. 24 anos, o tipo de relacionamento. Ok, dependendo do regime que você fez a opção lá na frente, pode ser que a tua vontade não se Não concretize prevaleça, né? por conta do Não, tipo quando de eu casei regime lá, que eu você disse que que você eu queria um assinou. que se ela me separasse, ela me pagasse uma pensão. Eu Mas disse, tu leu? Tu só assinou li, e tu não leu. não li. Sabe, tem acontecido... Mas a gente só lê o contrato depois que o negócio acontece. Exatamente, né? mas aí Alguma- eu- aí alguma que Eu a posso gente diferença, pedir alguma dela coisa isso, eu ruim. vou atrás disso, Olha cara. aí, ó. Agora, Dá doutor, tempo, né? Tem que ele fazer Dá em tempo vídeo. ainda, ele dá pra pode gente trocar o mudar regime. a cláusula, pode mudar? Pode fazer opção Olha aí, pela troca uma do ótima regime de pergunta pro casamento. jurídico. Até para que a tua vontade seja estabelecida. Exemplo, digamos que você casou numa condição de que a separação seria total de bens. E agora, no decorrer do tempo, você diz assim, não, eu acho que é válido a gente fazer essa troca. Também é uma ação de maturidade legal. Sim. Você pode fazer essa troca, entendeu? E favorecer aquele que você quer favorecer. Eu tenho duas perguntas, Carol, mas vai, tu tem Eu alguma tenho pergunta? uma outra que Faz. é a respeito da parte do empresário. É importante também até a escolha do seu sócio, né? Ei, Vai abrir um negócio. osmose. Era isso? Ui, ei, toca aí, bate aí. Era isso que eu Sócio ia é um perguntar. casamento, Ou né? a Muito sociedade, como é que fica? É importante você escolher o sócio, porque eu tenho uma história. Era uma vou pergunta, vou até arriscar aqui, era resumidamente, essa a pergunta que No eu tinha. encontro. Ela colou. No E olha que eu só encontro. fiz um risquinho, né? O Simbiótico, encontro de cowork, que a gente sempre participa, né, tinha um que ele tinha aberto lá em Curitiba. É muito engraçada a história. Eu vou resumir muito, porque todas as namoradas que ele tinha, ele colocava como sócia. Artista. Então, assim, e a gente... Aí ele, não, gente, mas o pior ainda não chegou. Ele Aí ele adorava o começava a advogado contar dele. uma situação Mas pior ele que a falava outra. que era sócia só verbalmente Não, ou de fato? entrava na sociedade sociedade. mesmo. Aí, enfim, ele Ele contou... tinha que cada cumprir a vez que ele carência dele de alguma forma, contava, doutora. a situação ficava pior. Aí eu, meu Deus, como vai parar isso? Então, isso foi um exemplo. Depois ele apresentou a atual namorada dele. Gente, mas ela não é minha sócia. Aí todo mundo riu, assim, até que enfim, Já né, aprendi, né? aprendeu, Não né? precisa mais. Então, a importância mesmo da escolha do sócio na hora de você abrir a empresa. Às vezes você quer ser uma eu-presa, tudo bem, só você, mas existe um momento que, eu tenho que compartilhar, tô com uma pessoa que deu bacana, né, o match, Vou só aproveitar essa pergunta dele. A trabalhar. importância de ter um sócio, a minha pergunta era, e aí, nesse desencarne de um sócio, como é que fica? Nossa, eu ia dar o exemplo. Que conexão é essa? Eu ia dar esse exemplo. Eu tenho Nós esse somos exemplo. fera, de forma- doutor. Eu tenho esse exemplo. Nós vamos dominar o mundo. Exatamente. É um Lado de projeto- lá, Aqui, Pink, né? aqui é É sério. projeto Pink Cérebro. Né? O que acontece? A escolha de um sócio, ela se dá por alguns motivos. Ou você vai ter um complemento de algo que te é carente nessa empresa, né? Ou você vai ter uma força diferenciada que você não possui. Sempre vai ser algo complementativo. Pro negócio, Pro né? negócio. E Isso. como é que a gente rege isso por meio de contrato?
Então você consegue fazer uma regência contratual que não aquela costumeira de Ctrl+C, Ctrl+V que você encontra no Google ou que já está disponível no site da Juscer. Não, não, não. Se você quer algo diferente, você tem que reger as suas vontades. E você pode construir um contrato em relação a isso, até porque a sociedade é um tipo de casamento. É isso. Você constitui algo. Quando acontece, por isso a importância da regência contratual, quando acontece o desencarne de um dos sócios, o que a legislação manda a gente fazer? Levanta-se um balanço patrimonial na data do falecimento daquele sócio e paga-se o percentual que ele tem de cotas da empresa que o balanço vai determinar. Então, a contabilidade... Basta o balanço, não precisa fazer um valuation, quanto que vale a Tá, e empresa depende do tipo e tudo empresarial. mais. Tá. Mas o balanço, a legislação fala do balanço porque o valuation a gente dá muito mais quando a gente vai fazer uma venda a título de mercado. Entendi. Né? Como eu não estou fazendo oferta de mercado, o que a gente faz? A gente faz o balanço, que é o que a legislação pede. Tá. Ali eu apuro os haveres daquele sócio. E qual o prazo disso, doutor? Aí vai seguir o prazo que o contrato tem de regimento, inclusive a forma de pagamento. Que pode ser de 60 dias, Código Civil, se não tiver regimento algum no contrato. Mas o contrato pode reger Um bom prazo diferente. contrato prevê isso. Ah, então. um bom contrato deve prever isso, Tá. mas muito mais, deve entrar nos detalhes. Na verdade, Como um é que bom vai pagar? advogado, né? Você tem que contratar exato. alguém que saiba Advogado, fazer. né? Quem que Será a gente tem que contratar mesmo? Nombrou advogado. Será que a Aline leu quando ela assinou o contrato? Eu tô naquela fase que eu não tinha nada, então tudo que eu tenho já é, dela, dela. né? Então, praticamente, Então não tem problema, não tem provavelmente o chip que tem no meu telefone deve estar dela. no Uma dela outra também. pergunta que eu queria fazer, doutora, é justamente dentro desse processo do tamanho, né? Que a gente está falando de milhões e tal, e aí eu recebo esses milhões. Antes de você fazer a pergunta dos milhões, sabe o que é interessante? Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer a conta, a família não sabe que tem tudo aquilo. Ah, é? É, porque lá na declaração do imposto de renda, ela colocou que aquele imóvel valia Eu acho que eu tô aí 150 nesse mil. caso. Eu não Aí vou quando saber. você vai fazer a avaliação de mercado, 1 milhão. Eu nunca sei. Aí, eu nem sabia que valia tudo isso. Mas existe Pode também o concluir a pergunta. contrário, que a família não sabe que tá tudo endividado também, Também. né? Aí é fato, né? ausência de uma programação, de uma organização. Mas perdão, pode fazer a pergunta. O que tamanho é, doutor? Quando é que se vai para inventário? A gente está falando muito desse processo do empreendedorismo, muita gente está começando, está adquirindo riqueza. Que tamanho é que... E a morte é a qualquer momento, né, Sim, doutora? claro. E aí, que tamanho é que se movimenta um inventário? Eu estou falando de valores, né? De dentro de herança, de dentro desse processo todo. Como é que trabalha esses valores, esses tetos, né? Que é para quem está assistindo entender um pouco mais. Bem interessante. Do zero ao infinito. Se você tem... Pode ser um carro, né? Se você Uma tem planta, zero, né? uma planta, Exato. até para isso você tem que dizer, o meu inventário é negativo. Eu não tenho nada a partilhar. E às vezes isso sai na certidão de óbito. Não tem uma validade plena, mas ali já inicia dizendo ele não tem nada. Até porque é algo declaratório, você que diz, ele não tem nada a partilhar. Você vê que até os órgãos você pode Você doar, pode né? fazer Você opções. pode colocar Então, ali, assim, né? vai. Entendi. Você imagina, respondendo a tua pergunta, vai do zero ao infinito. Então você tem um carro. Ok, você vai ter que assinar para. Se você tem posse e propriedade de algo, você tem que transmitir. Para transmitir, existe um ato solene. Algum tipo de transmissão. Você vai assinar um documento, você vai fazer uma assinatura digital, hoje tem bastante. Tem algum ato solene que vai dar a legitimidade dessa transmissão. Sai daqui e vai para lá. Se você não está mais aqui presente, tem que passar pelo inventário. É um exemplo bem básico. E aí esse processo do inventário, ele, digamos, nesse sentido, ninguém fez nada. Isso é bem interessante. Primeira coisa, ninguém fez nada. Passou o prazo da legislação, já vai pagar uma multa pela ausência da apresentação do inventário. Já começa por aí. Já começa pagando. Já começa pagando. Segundo, o inventário, ele é medido pelo valor de mercado. Então, independe da tua declaração. Você declarou lá que o seu imóvel valia 100, mas ele vale 1 milhão, na hora de tributar, as fazendas vão tributar baseado em 1 milhão. Por isso, do planejamento, que você consegue ainda movimentar pelo valor da sua declaração. Sim. Mas não sendo assim, já vai tributar de plano naquele valor mais alto. Planejar é ainda assim a melhor opção. Feito isso, você começa um processo que pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial, nas opções em que a gente tem menor ou conflito. Eu acho que o grande recado dessa discussão aqui é justamente a gente elevar a nossa maturidade diante do processo de que, por exemplo, se eu amo, eu tenho que deixar organizado, né? Sim. Deve, É porque isso, você vai deixar um esse é- problema. essa é a organizado, magia do né, pensamento, doutora? é. Tipo, acho e que se eu essa é a amo minha frase que mulher, se eu resume amo mesmo. meu filho, se eu amo tudo, eu vou deixar tudo organizado. Sim. Se eu sou o patriarca do negócio, eu vou deixar organizado porque eu não vou estar mais aqui. E o Não vai. E aí inventário vai é dor de começar essa cabeça. confusão. E você pode, Causando uma e confusão. pode E ser um outra, a gente motivo. precisa de briga grana para familiar. trabalhar. A gente Não, precisa de grana cê- para sobreviver. Porque né, se você doutora? não resolve em vida, tu deixa os problemas
para a família, as famílias vão se destruindo, porque Infelizmente. ninguém consegue ter razão e nem maturidade, talvez, na Sim, maioria pra dos entender. casos, para Não, entender a muito- divisão dos muito- papéis, né? E aí Dos trazendo. bens, enfim. E é muito curioso isso, né? Eu sou espírita. E aí, dentro do processo do Livro dos Médios, tem lá uma seção que está falando que é sobre essa comunicação com os espíritos, né? E aí ele tem uma pergunta que se o espírito vem falar de herança, quer saber da herança, e às vezes você vai lá numa mediúnica, quer saber, ou de um centro que não é muito sério, saber o que é que o... Onde está o isso, onde está aquilo e Meu tudo Deus. mais e tal, sobre... Não, o espírito já está lá, ele tem outras preocupações, ele não está mais nem Ele tá preocupando procurando mais... evolução, É. evolução Ele espiritual, não está né? mais nem preocupado com o que Resolvam tá aí que eu aqui. vou. É, Mas aí É sabe o que isso. acontece? Aí você tem aquilo que eu disse ainda agora. Você tem a construção de um patrimônio em vida, de um legado, quando eu digo legado, é a história por completa Sim, daquela construção sim. empresarial, que poderia ser um fator evolutivo para a família. Aí você vai colocar agora a família no meio de um incêndio problemático Isso. e você não preparou ninguém para conter isso. E dependendo dos bombeiros, eles criam mais incêndio. Eles Exatamente. alimentam, né? Botam mais Né? lenha. Vão colocar mais Sim. gasolina. E a questão, de, por exemplo, a gente falando também nessa questão de famílias, empresárias, por exemplo, Sam, quando que tu pega caso de que, por exemplo, acontece isso muito, tenho certeza, o Júnior vai dizer isso. Na sucessão familiar, né? Existe. Eu sei porque eu já presenciei algumas situações assim. Construir um patrimônio, minha empresa está nacionalmente conhecida e tal, eu quero deixar para os meus filhos. E aí vem uma empresa, uma consultoria bem conceituada, explicar para você que não, como é que você vai deixar para os teus filhos? Teus filhos estão aptos, têm capacidade para assumir o teu negócio? Não, mas como assim? Eu construí tudo isso para deixar para meus filhos. Não, tu tem que fazer um conselho administrativo, conselho familiar, onde você vai ensinar e profissionalizar os seus filhos e em contrapartida ou paralelo, dependendo de cada caso, você vai contratar um CEO de fora da família para não poder houver a gerir sua preparação dele, você tem empresa que se contratar. não tiver uma preparação. Nesse ponto, tu consegue atuar muito nisso? Porque eu imagino que a cabeça do fundador, que é o dono da empresa mesmo, deve ficar a mano. mil, né? Que A se mil. nunca isso, sim. né? Tipo, o que eu faço? Como assim? E O ainda mais negócio se não o herdeiro não quiser. Sim, é verdade. Então, a minha função nessa situação é indicar o colega, porque eu não tenho base para Entendi. falar sobre o jurídico. Aham. E ele não tem base de falar sobre a terapia. Então, a Isso. gente bate bola. Ô, Beleza. Júnior, eu tô com um caso aqui, que é assim, a pessoa tá com problema e etc. Eu passo um resumozinho para ele e Vamos mando. colocar um molho nesse negócio, então. Por exemplo, a senhora pegou um caso desse, aí jogou pro Júnior. Aí o Júnior, e aí o herdeiro não quer. Né? E aí a família toda tá lá preocupada, sei lá, o Sim. sócio, sei lá, ele é presidente ou majoritário. E aí ele não quer. A senhora já entrou em alguma coisa, existe essa coisa dessa situação de trazê-lo para uma realidade, ou isso é respeitado dentro dele como fator humano? É respeitado em cima do que... Por que ele não quer? Né? Eu não quero porque eu acho que eu tô sendo roubado. É o Júnior, mas é jurídico. Mas quando ele diz assim, eu não Ai, quero, que eu odiava meu porque pai, eu não queria. eu não amo e Isso. eu sou um filho adotado e eu não me sinto no direito. Aí a gente vai trabalhar esse processo de rejeição. A gente tenta entender o porquê primeiro que ele não quer. É por uma rejeição, é porque é um adotado. Mas chega o caso dele não querer, doutora? Não, não quero e pronto, acabou. Que aí é a vontade dele. Não. Aí, Eu posso contar um exemplo que eu vivi aqui, né? Conte. A gente fez eu trabalhei em parceria com o escritório de Goiânia, que trouxe o planejamento para fazer em Manaus por conta de questões tributárias. E nessa família a gente aqui tinha... é mais barato? É Aqui mais é muito mais em conta, muito Então, mais em é bom conta. Olha saber. que Ainda legal. esse Olha, ano gente, é- essa é uma dica. Anota aí. Procura ele. Nós somos a Procura. sede da holding. Arroba, tá o arroba. Obrigado. Nós somos a sede da holding no Brasil, né? O Amazonas. Olha, eu não sabia disso. Que É. legal, Também né? não. Interessante. É o Interessante circuito mesmo. tributário para holding mais Olha, o vantajoso que podcast existe. é Por descoberta. isso que a né? gente tá com o Viu? melhor aqui para passar essas informações. Eu sou grato, ela me deixa envergonhada. Mas olha esse exemplo, que legal. Receba, né? É, eu recebo. Receba. Olha Já só. recebeu milhões, né? Exatamente. Todo um milionário. Essa Essa família- postura até mudou já. Essa família, ela tem uma rede hospitalar e um dos filhos foi o único que não se formou em medicina.
E era aquele filho malquisto, aquele que tinha um problema com o pai, viviam nas discussões. Era o autêntico. Era um. Só que assim, Não, ele não era autêntico. Contradizendo. Ele era problemático de fato. Problemático Meu do Deus. Não é autêntico. você. Autêntico é ele era verdade. mas assim, Doutor, eu sou um ele era personagem aqui na sua frente. Sim, eu tô trabalhando com o teu personagem. ele era dependente químico, então ele tinha toda uma situação bem peculiar junto à família, né? E ele era bem problemático. E os irmãos trabalhavam como diretores dentro dessa rede hospitalar. Eles se sentiam prejudicados no sentido de que, desde novos, eles trabalhavam na direção do hospital, enquanto aquele apenas usufruía. E ele já havia sido sócio de algumas empresas, e enfim, mas todos com problema. Quando a gente fez a anamnese, eu participei dessa anamnese junto com o advogado responsável, o que ele falou foi o seguinte, olha, acho que sabe o que está faltando no mercado? No meio da reunião, assim, com diretores da empresa, contadores, uma reunião online, eu acho que está faltando um papelzinho que pra... Como é que é o nome? Eu não sei, quando não uso droga. Então não, um papelzinho pra usar droga lá, que ele tinha que enrolar o cigarrinho dele, que ele queria ter. Eu esqueci, não conheço. Eu já vi isso no jornal dele. Mas enfim... Não sabia nem que existia. Da seda, exatamente. Isso deu um rebuliço no meio da reunião, chororô e tudo mais, e o pai ficou bem chateado, a reunião acabou. E aí, o advogado responsável, e foi a primeira vez, são muitos anos que aconteceu, que eu vi isso, o advogado responsável disse, olha, a gente vai precisar contratar uma terapeuta lá em Goiânia para participar disso. E eles contrataram. E aí, qual era a ideia do rapaz? A ideia do rapaz era que ele não era ouvido, ele tinha boas ideias, mas o pai tolhia ele, já visto que ele nunca tinha trabalhado, então ele tinha um Trabalhar problema. os traumas, né? Ele tinha um trauma gigantesco com o pai. E todo aquele aborrecimento que ele tinha, não tinha nada a ver com a empresa. A empresa era super bem sucedida, era dele com o pai. Parece aquela história do pessoal, comendador, né? A história do filho do comendador mas é pior que isso. Certeza que várias pessoas vão se conectar com essa Muita história, que não gente tenha vai dúvida. E olha o que vai aconteceu. identificar. A terapeuta falou assim, o terapeuta, no caso lá, nós vamos pensar em abrir uma empresa pra ele, já visto que ele falou que ele era bom. E o rapaz tinha estudado nos Estados Unidos, tinha formações, mas tinha esse problema paterno. Abriram, hoje a família possui 5 tabacarias, que o dono é ele, e ele não participa em nada da rede hospitalar. E isso se deu dentro de um processo de planejamento sucessório. E a ideia dele estava certa. E ele estava da reunião. Só que ele não era o já visto toda aquela situação. e de sucesso, inclusive. Exatamente. Você tem noção como é que funciona uma questão de você entender o contexto psicológico da pessoa, e noutra senda, o jurídico aqui entender como é que eu faço para resolver isso dentro dessa família e evitar com que essa pessoa seja o pavio que vai queimar no momento do inventário e vai destruir toda uma estrutura familiar. Uma pergunta de vestibular. Vai. Doutora, dentro desse processo que o doutor está falando, a sexualidade não, falei errado, é o... Vício. Não, de homem e mulher mesmo, né? Sim. O gênero, né? Homem e mulher. Gênero. Tá, homem e mulher. Dentro desse contexto, por exemplo, é um adolescente, é um rapaz de 20 e poucos anos, o terapeuta, homem e mulher, ele interfere dentro desse processo ou não? Não. Não interfere Até porque na absolutamente nossa... nada. Para ele se sentir mais à vontade dentro desse contexto... Não. Né, até porque a gente tem uma ética profissional que, quando a pessoa está ali na sala com a gente, é tudo sigiloso e o paciente ele é amparado por lei. Sim. Eu não posso em nenhum momento estar aqui reunido e falar assim, o Júnior em terapia fala que ele tem uma unha que dói. Ele pode me processar, eu como terapeuta. Eu posso falar da vida dele se eu receber um documento jurídico oficial, que aconteceu uma morte, um suicídio, alguma coisa, e eu falar da terapia, mas eu não posso fazer isso. Não, independente doutora. do sexo... Não, estou perguntando isso não. Eu estou falando do... De afinidade, por exemplo... Por exemplo, o cliente deles. Mas aí o próprio cliente dele pode dizer, eu prefiro ser atendida por uma mulher. Existe. Entendi. Pode existir uma preferência do paciente, né? Porque como é eu penso muito na questão do caos, né? Como é um caos, então eu já tenho que pensar nessa estratégia. Mas geralmente isso é escolhido quando a gente vai falar da parte mais sexual, tipo...
que eu sou lésbica, eu sou gay e tal. E eles se identificam muito que com a esse mulher. tem um problema, entendi. Eles se identificam muito em falar sobre sexualidade com terapeutas mulheres. Do que com homem. Ou às vezes eu tô atendendo um paciente que ele fala, tipo, ejaculação precoce, que é o maior problema dele. Assim, nossa, como eu consegui falar isso pra você? Eu nunca tinha conseguido falar. Pelo julgamento, né, pelo julgamento. Isso. E também depende muito do terapeuta deixar o paciente à vontade. Porque eu digo assim, que o processo terapêutico é um relacionamento, é um namoro. Como é que ele vai me falar das fragilidades dele, das coisas que afligem ele, se ele não está conectado comigo? Ele precisa gostar do meu perfume, do meu cabelo, da minha roupa, para ele dizer assim, não, eu gosto dela, olha, eu sinto paz aqui com ela. Agora, se ele não sente, ele vai travar. Não, ele vai sentir. A minha terapeuta é a sétima. A gente sente passando, né? É a sétima. Me descreveu, tá? E eu tô me identificando com a senhora também. Não, a gente até fala, tava falando antes de começar, né, gente? O que vocês estavam falando de mim? A gente tava falando assim, que, nossa, ela é tão legal que a gente quer ser amiga, a gente não quer mais ser paciente, a gente quer levar pra Porque você tomar dizem que não pode passar de 2 anos, doutora. Pode ser. Pois é, eu já tô 7 anos. Pode ser. Tá tudo certo. Houve conexão. Toda vez que eu vou pra lá, parece que é uma outra pessoa. Ela diz que eu sou um case pra ela. É uma conexão. Eu até falo pra Carol sobre esse negócio de querer ser amiga. Que, assim, as pessoas dizem assim, vamos tomar um café, vamos tomar não sei o quê. E aí eu quero ir também, mas eu fico restringida. Eu digo assim, eu vou fazer o café terapia. A gente até combinou, né? Futuramente pensar num evento. Eu não sou cliente, mas me chama. Sim, para um lugar onde a gente vai ter um café, as pessoas vão se servir, vão comer. E nesse café vai ter uma mini palestra onde eu vou abordar algum tema que sirva ali para aquelas pessoas. Então, eu penso muito. E eu já atendo pacientes em almoço, terapia e café terapia. Eu tenho um casal que a gente faz terapia de casal. Na minha terapia de casal, eu falo só com o marido e falo só com a esposa, e depois a gente fala junto, eu falo só com a esposa e falo só com o marido. Aí eles sugeriram, vamos fazer um almoço-terapia? Aí eu, vamos. Só que eu não consigo comer conversando. Sim. O meu momento de comer, eu gosto de estar tranquila ali. Então, Sim. vamos. Para mim não seria um almoço, mas a gente foi. Inclusive, a gente foi para um restaurante bem movimentado. Eu digo, vamos ver o que vai acontecer. Eu TDAH ia ficar doido lá, Sim, né? Mas foi super de boa, assim. Eu dava comandos e como a gente já tinha um processo terapêutico individual, eles entendiam o meu comando. Eu digo, calma, deixa ele explicar, vamos ouvir ele. Ou então eu combinava assim, ó, nessa nossa terapia, esse almoço-terapia, você vai ouvir mais do que falar. No próximo, você fala mais. Combinado para dar certo? Tipo, eu também tenho o café-terapia, que não é o almoço, que aí é com uma pessoa individual. A gente vai lá, toma um café, a pessoa fala. Mas eu coloco o paciente nessa situação quando eu vejo que ele já tem algo emocional tratado, que ele não vai chorar, que ele não vai se expor ali. Sim. Né? Porque imagina fazer uma terapia num café e a pessoa ali chorando, parece que eu tô Desabou. brigando alguma coisa. E eu tenho mais 2 perguntas. Uma é só uma curiosidade de querer saber se tem muitos empreendedores, muitos empresários que chegam contigo, choram pitangas, resolvendo, eu quero desistir de tudo, é muito difícil ser empresário e tal. E depois outra pergunta eu vou fazer. Primeiro essa daí. Tem sim, e inclusive nós acabamos sendo uma válvula de escape, porque ele pode dizer assim, ó, tô quebrando, não tô com dinheiro, mas lá na sociedade eu digo que eu sou fodão. Porque a sociedade cobra quando a pessoa, eu digo assim, depois dessa porta aqui, da porta pra fora, você tem que ser aquele cara, diz, tá tudo bem? Aí ele diz assim, tá ótimo, mas tá ruim, um monte de boleto, já tá sendo acionado e tal. E ali comigo ele consegue falar. E a gente traça estratégias ali. Eu tenho um caso de um paciente que ele é um empresário, ele trabalha numa multinacional, ele tem um salário muito bom, R$120 mil, e ele estava indo para uma outra empresa, e ele estava com medo de ir para aquela empresa, porque ele estava amarrado naquela... E a gente começou a discutir sobre isso, ele precisava da minha orientação, e é algo muito importante, eu estou mudando a vida daquela pessoa, Sim. né? Então, o que eu coloco? Eu não dou direção, eu digo, saia dessa empresa e vá para essa. Não, nós vamos estudar o que acontecer você ficar aqui, você está bem aqui? Aí a gente entra com o emocional. Não, eu não estou bem. Que aí a pessoa vai falar o que ela realmente não gosta. Eu não estou bem dela, aqui né? emocionalmente. E aqui eu estou bem, apesar de eu ganhar menos e de alguma coisa. Tipo, as pessoas me convidam muito para palestrar e falam para mim assim, cara, se você for fazer palestra, 1 hora de palestra, tu vai ganhar 20 clientes que tu atende por dia. Eu não quero. Eu prefiro os R$100 do que os R$1.000, porque eu sinto prazer no que eu tô fazendo. Né? A gente precisa colocar na nossa vida
coisas, situações que nos deem prazer. A gente Ouviu aí, né, amor? Tá a ouvindo, gente né? precisa. Eu preciso de mais prazer, né? A gente trata isso também no consultório. É propósito, né? Na verdade, sim. a gente precisa ter o propósito muito bem definido, a gente precisa se conhecer. Sim. Por isso a importância da terapia também para ajudar a gente a se tem que conhecer, ser. né? Melhor. Olha, eu pra nem tava gente... falando cunho sexual, não era sexual, eu tava Mas falando é que eu tô fazendo hipnoterapia, sem tu saber. Caiu a ficha agora. A Vivate. Júnior, eu tô te hipnotizando Não, sem tu eu saber. Fica a tava falando que dica. precisa fazer sentido, porque pra mim tudo precisa fazer sentido. Sim. Se não fazer sentido, eu não vou. Não faz sentido, Não, né? Por exemplo, minha terapeuta é a 7ª. Porque tanto terapeuta como psiquiatra sempre ia passando. Não há conexão, não há conexão, não há conexão. Isso Tu é fez a tua importante. pergunta? Eu tenho uma mais pergunta. outra. Deixa eu fazer uma que tu fez uma Tá agora. bom, vai lá. Doutora, eu quero fazer uma pergunta para você. E pois é, a gente está falando desse ambiente de trabalho, né? Como é que a gente trabalha essa psicologia dentro do ambiente de trabalho, né? Que é essa coisa do ambiente corporativo. As empresas hoje, dentro desse movimento em que o mundo está, né? Elas estão começando a olhar para isso de forma com carinho mesmo dentro desse... Por exemplo, eu fui diretor de um grupo de comunicação e fiquei lá 14 anos, né? Eu praticamente era o terapeuta de todo mundo, justamente por causa das minhas terapias. Era sempre ouvir. Eu lembro que os meninos diziam assim, olha, eu não gosto de conversar com o Ivan porque eu entro em vítima e saio de lá o algoz. Eu saio de lá da sala dele o algoz e tal, assim. porque traz para reflexão. E a gente percebe que não tinha, né? Não tinha. Tinha um processo de pessoas e tudo mais, mas... E é grande, né? E aí você imagina como é que hoje estão se olhando para esse olhar da psicologia dentro das empresas. Como é que Essa tá é uma isso? pergunta muito legal e relevante quando a Carol colocou a ideia da gente vir falar aqui no podcast sobre isso. Foi essa ideia que me veio para mostrar para as pessoas da necessidade empresarial da terapia e trazendo o Júnior para também afirmar isso e mostrar da importância, principalmente que ele trabalha nessa parte muito do ouvir, né? Em cima do que ele ouve, ele monta ali. Eu tenho casos já que, tipo, a pessoa jurídica me indicou um paciente e esse paciente veio tratar, era um mega empresário, e aí ele disse assim, gostei muito e eu acho que a gente pode levar isso para a empresa. Eu vou dar 2 sessões para cada funcionário da minha empresa. E aí, se eles quiserem seguir com a terapia, eles seguem, se não, não. Aí, o que acontece? Você é o empresário, você é o dono da empresa. A Joaninha, ela tem dificuldade de comunicação. A gente fala, ela já quer chorar, ela já fica não sei o quê. Tá bom. E o que o fulano... Então, ele passava os pontos negativos. Tu, como empresário, os pontos negativos. Aqui na minha empresa é muita fofoca, muito disse-me-disse. E isso me incomoda, a gente perde muito tempo com isso. Então, eu já sabia o que ia tratar em cada paciente. Porém, o que esse paciente, teu funcionário me falava, eu não passava para ti. Correto. Eu pegava a tua queixa e trabalhava ali em cima dele. E eu falava, terminava a terapia com esse paciente, falava assim, você fala lá pro Ivan que hoje nós tivemos uma sessão de terapia e você diz o que você achar necessário. Você não precisa falar o que a gente conversou aqui. Mas se você achar necessário complementar alguma coisa, você fala. Então, é o que eu falei, o sigilo. Eu não posso falar de ti. Mas você pode dizer, conversei com a minha terapeuta, foi assim? Tu pode. Então, aconteceu essa situação. Inclusive, a gente tem uma série que é muito famosa, que retrata isso, que é Billions. Né? Amo, Nós temos... gente, amo essa série. Amo. Inclusive, Recomendo pra foi todo por mundo. isso que essa pessoa me indicou, né? Falou assim, você é o Andy Isso, da minha é o empresa. Andy. E ele, quando ele posta, ele diz que sou o Andy. Ele se dá um Google para você saber quem é o Andy. Maravilhosa. É a Samis e tal. Então, assim... Ele tá se intitulando o Exo, né? Literalmente. Exato. A lei da atração. No do Exo tem só a Andy. Houve uma outra Ou situação... seja, todo grande empresário vai empresário, ter. né, bem-sucedido tem a sua Sim. terapeuta. Aquele momento que ele se desgastava ali, porque ele podia ter prazer em falar ali para a pessoa, mas ele se desgastava. Sim. O tempo que ele estava conversando Isso. ali, ele podia estar gerindo. Eu tinha vontade assim, para de mimizento, mano, vai trabalhar. Ele mano, vamos fazer isso. poderia estar gerando lucro Ótimo. para a empresa, né? Ainda bem que você é comunicador, mas você é terapeuta, esse é um problema. Cada um no seu quadrado. Exato. Tipo, o tempo dele vale ouro e ele tá tratando de picuinha, de milindres, Sim, né? é isso. É o que ele falou, mimizento mesmo. E eu falo, você tá sendo mimizenta. Você já olhou como você tá repetindo o erro do teu pai? Exatamente. Você tá fazendo igual como o teu pai fazia. Você tá fazendo isso igual como o fulano fazia.
você precisa enfrentar o problema, a gente precisa enfrentar. Se você não falar que você não gosta, que você não quer, você perde a tua personalidade. Os empresários, eles ficam inseguros em levar isso para dentro das empresas, doutora? O que acontece? Parece um pouco com o caso dele. Tipo, para Só mim uma fazer... observação, já está indo para o final, Vamos, depois isso. eu tenho minha última Tá bom. pergunta. Para eles fazerem Fala algo Vitória, juridicamente lá com o Júnior, eles precisam pagar o Júnior, né? E aí eles, às vezes, não querem fazer porque eles não querem gastar, mas vão gastar muito mais depois. Muito. E a Não, mesma como assim coisa... o Júnior? O Júnior não é jurídico? Eu falo de psicologia. Sim, mas aí eu entro para mim agora. Ah, a tá. mesma coisa Eles vão ter que desembolsar algo para ajustar ali dentro da empresa. Pô, eu vou ficar pagando terapia pro meu funcionário, eu não vou pagar não sei o quê. Mas Eles falam nessa linha, né? nessa Entendi. linha, tipo, eu não vou gastar pagando para essa terapia. Ele não vê como investimento, ele vê como custo. como um É porque, na verdade, a galera você vai ter que falou pagar a algo, terapia. Ivan, no Fala. começo que é muito importante. Não é parede. São Não, pessoas. isso. E aí o empresário. E eu tenho clientes nesse sentido que olha o funcionário não como colaborador, mas como uma peça descartável. E aí o time carece de algo, de uma essência, de uma cultura que a empresa não carrega. Não carrega por quê? Não carrega porque o proprietário não traz isso consigo. Tá lá na cultura, então, né? tá- a gente tá- mexe na Também, cultura. mexe na cultura da tem que ser. empresa, que é passado top-down, né? De Senão tu cima não para consegue baixo. também. Se não houver uma cultura, e eu observo isso nos atendimentos que a gente possui, se não tiver uma cultura, eu não consigo também planejar. Porque eu vou passar o quê para frente? Que eu vou ensinar aquele sucessor que o funcionário é o inimigo da empresa. Então qual é a função desse teu funcionário? Não vai, cognitivamente, você vai ficar... Você não consegue aceitar essa Isso. possibilidade. Então tem que ter uma fusão aí para melhorar essa questão cultural A empresarial. gente já trabalhou na terapia, o funcionário pediu o desligamento dele, ele entendeu o que ele precisava pedir. E já trabalhamos o empresário a demitir o funcionário que não estava bem na empresa. Porque, tipo, o empresário se sente culpado, eu vou demitir, a menina tem uma Isso. deficiência. Aham. Sim, mas você não pode, em algum momento, tomar as dores se está te prejudicando É empresarialmente. o que eu sempre falo, eu acho, e aí já é um ponto de vista do Ivan, erra lá na contratação, Sim. né? Que, É um inclusive, RH poderia ruim, É isso que eu Poderia ia ser tem uma falar. hoje. contratação Lá na contratação É. podia ter um terapeuta. Podia ter um terapeuta. Exato. Exato. Lá E- na é- contratação, verifica, porque assim... É a gestão de O que pessoas, a é isso linha mesmo. de empresa, né? Tem uma pirâmide, tem lá o estrategista, o cara que está da supervisão e a base da Sim. pirâmide que é o operário. E essa operação é de ser humano. Esse ser humano ele precisa se sentir bem servido, ele precisa ter plano de saúde, ele precisa se sentir, Benefícios, né? ele precisa se sentir vivo ali dentro. É Pertencente. olhar uma empresa como um ele sistema. precisa sentir que ele é pertencente, Ele é pertencente àquilo, que ele é daquilo, importante. não é simplesmente de um plano. Olha que ele o que eu chega falei ali no e fala. início aqui pra ela. Por que eu gosto da ProOffice? Porque eu me sinto da Acolhida, família. é. Eu me sinto acolhida, A eu me gente sinto sente aqui querida, essa eu me energia. sinto especial. E eu não saio daqui para eu atender em outro lugar. Inclusive, É. quando eu estava fazendo terapia com o Júnior, eu indiquei aqui pro Júnior, trouxe o Júnior, mostrei a sala. Então a gente acaba tendo amor. Júnior, aqui dá para você Isso. fazer uma reunião legal. E por que eu faço isso? É um reflexo do que eu recebo de você. É a mesma coisa A do gente empresário. acaba virando vendedor do Sim. lugar, né? Que Sim, é a muito gente doido. Que acaba é... sendo embaixador É, do local a onde a gente gente veste gosta, e né? tal. E Onde só a faz gente- isso. E às vezes meus atendimentos também são aqui, doutora, pela Aham. parte da tarde, que eu faço comunicação, né? Eu faço mentoria em comunicação. Mentoria. E aí, às vezes eu não tenho o cliente desmarcou por algum imprevisto, mas mesmo assim eu venho. Aí às vezes a Patrícia me liga, que a minha mulher diz assim, amor, tu tá... Não, eu tô ocupado. Mas eu tô aqui na ProOffice, Tá no momento de né? criação. Sim. eu tô criando. E a última pergunta Vamos. que eu queria falar é assim: o Estourou que nosso você tempo. sente? Já tá estourado mesmo. E a gente tem muito Só ainda estoura quando o assunto, pessoal é né? bom, olha aí. exato. Olha aí, doutor. Eu Tá não vendo? eu tô aqui só Por consumindo o que nós, você né? tá Já falando, ia tá pra ótimo. dois só, né, Rafa? Não, Vai. Rafa ali tá... Então, tipo assim, tu sentiste de um tempo pra cá que quebrou um pouco esse tabu da questão de terapia, das pessoas procurarem mais terapia? Porque antes era assim, não, terapia é uma coisa de doido, imagina, eu preciso de terapia? Não, eu tenho vários amigos, eu saio pra beber com meus amigos, já falo ali. Sei lá, não sei se tu pode dizer o percentual, ou se tem um percentual, ou quanto que isso cresceu, ou a gente conseguiu quebrar. Sabe onde esse foi tabu? o ponto que deu um boom? Na pandemia. Por quê? Porque nós tivemos que ficar de quarentena, tivemos que ficar dentro de casa e muitas A das gente vezes... teve que se encarar, né, Muitas doutora? das vezes a gente não gostava nem da gente Isso. mesmo. E a gente precisou. Muitas das vezes eu não conhecia meu filho. Muitas das vezes Nem o eu não cônjuge, olhava para né? minha Nem o esposa. cônjuge O não número Por de isso que muito divórcios, separou. o Isso. número de divórcios aumentou, aumentou triplicou. muito. Eu participei de uma matéria de um site internacional
que eles falavam, a gente estava abordando isso, o número de divórcios na pandemia aumentou. Por quê? Porque eu não conhecia ele. Eu saía de casa correndo, ia De pra academia, manhã, levava pra isso. escola, chegava, beijava, dormia, que eu tava com sono, fazia um amorzinho e beleza. Eu não convivia com E às ele. vezes nem é amorzinho. Sabe, Samisa, uma coisa que, só pra gente encerrar, que eu acho que é importante. Vai lá, o É- gancho pra encerrar. É o Pelo final. amor o de the Deus, final. deixa eu de Não, gancho pra the encerrar. final. O final aqui. O que acontece? Essa maturidade pós-pandemia, e nas minhas apresentações eu mostro, a busca por testamento foi a mais de 50% depois da pandemia. As pessoas se viram fragilizadas. Elas descobriram que elas poderiam morrer porque estavam vivas. Independente E da são situação mortais. financeira, São né? Eu vou mortais. muito mais além. Eu São acho que elas mortais. perceberam, doutor, A que fragilidade, não né? é nem a fragilidade, elas perceberam, não só a fragilidade, mas elas perceberam que elas não têm esse controle. Não tem, a é gente não zero. controla, né? é isso E o que mesmo. te sobra ao final? Planejar. Planejar descobrindo que você é ser humano, que você tem falhas, que você precisa de auxílio, sim. Os jogadores de alto nível, o empresário de alto nível, ele certamente teria ou tem uma terapeuta. Tem. Porque não tem como ele jogar Falando- no nível E a gente global, precisa que o- terminar assim, com a frase da O Sansa, que o da Júnior falou, eu terapeuta. tratei um médico que estava na linha de frente, que ele chorava como criança. Deus me livre, eu imagino. Era o momento dele desabafar. Mas depois É. a gente fala Mas em outro aí, momento. Sam, porque a gente vai ter que, se vocês gostarem tanto, pode comentar. A gente dizer pode que fazer o querem a segundo, parte né, dois. Júnior? Parte A gente tá dois, difícil. é. uma parte 2 que a gente fala um Mas pouco a mais sobre frase é sucessório. aquela, né? Vai lá, frase. Que Sam, pra terapia finalizar. ninguém precisa, todo mundo merece. Aê! Isso aí! A gente bom. fecha o episódio com essa deixa aí da Sam, que a gente precisa e precisa de um bom planejamento Sim, também. certamente. E a gente encerra esse episódio de hoje com esse tema, né? Como as empresas estão priorizando o bem-estar dos funcionários, que a gente vai desde uma eu presa até empresas milionárias, holds familiares. E aguarde a gente até o próximo episódio. Obrigada! Obrigado, Foi ótimo, obrigado, ótimo. graças a Sam. Deus. Obrigadão. Obrigado. Olha a energia E aqui. até mais, exatamente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Só fotinha. 5, Rafa. Não tá É, tão desesperado Tira assim. a foto nossa E eu também. Vamos Vamos tirar desesperado. aqui pra gente tirar a nossa Vamos. fotinha. Bora.